Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos, capítulo 12, versículos 1 a 12. Naquele tempo, Jesus começou a falar-lhes em parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a com um muro e fez um tanque para espremer as uvas e construiu uma torre de vigia. Em seguida, arrendou a vinha para alguns agricultores e partiu para o estrangeiro. No tempo oportuno, enviou um servo aos agricultores para que recebesse uma parte dos frutos da vinha. Eles o agarraram, o espancaram e o mandaram de volta sem nada. Enviou-lhes de novo outro servo. Bateram-lhe na cabeça e o ofenderam. Enviou ainda outro, a esses mataram. Enviou muitos outros. Bateram uns, mataram outros. Mas ele ainda tinha alguém, o filho amado. Enviou-o, por último, a eles, dizendo: respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança ficará para nós. E o pegaram, mataram e jogaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá, destruirá os agricultores e dará a vinha para outros. Vocês ainda não leram aquele texto da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilha aos nossos olhos. Eles tentaram prender Jesus, porque entenderam que Jesus tinha contado a parábola contra eles. Mas tinha medo da multidão e, deixando-o, fora embora. Esta é a palavra do Evangelho de Lucas. Iniciando hoje o nosso encontro com o Evangelho de Jesus, quero enviar um abraço a todos vocês, meus irmãos e irmãs queridas, que estão me ouvindo neste momento. Rezo por todos vocês, que Deus abençoe, lhes dê muita saúde, muita paz, muita coragem e força nos momentos difíceis e na cruz, que sempre nos acompanha, como acompanhou Jesus. Marcos apresenta para nós hoje uma parábola que Jesus começou a contar, a falar, especialmente para as autoridades que estavam aí. Fala da plantação de uvas, de uma vinha. A plantação de uvas da vinha era muito comum e conhecida de todos. Alguns tinham capricho todo especial, fazendo cerca e tomando outros cuidados. O povo de Israel se comparou muitas vezes com uma vinha com a qual Deus mesmo se preocupava. Era a vinha dele. Esse homem arrendou a vinha para alguns agricultores. Esses agricultores são os chefes do povo, os sacerdotes, os anciãos, escribas, etc. Esta parábola não está fazendo nenhuma crítica à classe dos agricultores, mas à classe dos dirigentes do povo. Foi a estes que Deus arrendou a sua vinha e eles deviam cuidar dela.
O dono da vinha viajou para o estrangeiro, diz ainda a parábola. É uma imagem para dizer que Deus confiou completamente aos dirigentes do povo a tarefa de cuidar para que todos pudessem viver bem. Na época da colheita, continua a parábola, mandou um empregado. Esse empregado, como os outros que vêm depois, são os profetas que na história do povo de Israel reclamaram dos dirigentes o cumprimento de seus deveres de cuidar da justiça e defender os fracos. Mas os profetas todos se deram mal com as autoridades. Alguns até foram mortos. Aí continua a parábola que o dono da vinha mandou o próprio filho. O filho é o próprio Jesus, que vem cobrar os frutos da vinha. Os dirigentes do povo também não o respeitam e o matam cruelmente. E Jesus continua dizendo na parábola e lembrando aquilo que está escrito na própria Bíblia. A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. O castigo dos dirigentes é a sua destruição e a entrega da vinha a outros. Quem são estes outros? É o novo povo que se forma a partir da fé em Jesus. É o povo das comunidades cristãs e seus líderes inspirados no exemplo de Jesus. Estes são a pedra que os construtores rejeitaram, mas que agora se tornou a pedra mais importante. Isso tudo é obra admirável de Deus. Aí os chefes dos judeus procuram prender Jesus. Eles bem tinham entendido que a parábola era contra eles. O conflito entre Jesus e os chefes dos judeus fica sempre mais aberto. Na parábola que Jesus havia contado, ele tinha cutucado a onça com vara curta. Quer dizer, ele atacou diretamente os dirigentes. Eles entenderam e procuraram prender Jesus, mas eles não queriam se queimar com o povo. Por isso, foram embora. E para pensar, hoje também. E esta é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Marcos.